Outra novidade no SolidWorks Flow Simulation 2013 é a possibilidade de estimar a erosão provocada por partículas sólidas, tal como a areia, nas superfícies da geometria. No caso desta geometria, é definido nesta extremidade um fluxo de dióxido de carbono com uma velocidade de 11,4 metros por segundo e uma saída, nesta extremidade, com uma pressão ambiental de aproximadamente 13 bar. Após efetuar o estudo Flow Simulation, o utilizador pode dar início ao estudo de partículas através do menu Flow Simulation, Results, Insert, Particle Study, ou então, clicando com o botão direito do rato em Particle Study e selecionar uma das opções. Seja qual for o nível do utilizador, é sempre aconselhável utilizar o Wizard para garantir que não ficam a faltar parâmetros do estudo. Todos os utilizadores habituais de SolidWorks reconhecem imediatamente a caixa de diálogo amarela, que indica os próximos passos a efetuar para definir completamente a injeção de partículas, que vai ser inserida no caudal já calculado. Uma boa prática é definir um nome para o estudo de partículas que identifique facilmente o tipo de partícula injetada. Neste caso, vão-se injetar grãos de areia. No passo seguinte, seleciona-se a entidade a partir da qual as partículas vão ser injetadas na geometria, sendo possível escolher entre planos, faces, sketches, arestas ou curvas e o número de pontos de injeção nessa entidade. Para este estudo, as partículas vão ser inseridas através da mesma face de entrada do dióxido de carbono. Depois, é necessário especificar o tipo de material e selecionar na base de dados de materiais do Flow Simulation o material para as partículas. Caso não exista, o utilizador pode sempre adicionar os materiais em falta à base de dados, podendo inclusive importá-los dos materiais disponíveis no SolidWorks. Para este estudo, foi criado um material sand com propriedades semelhantes às da areia comum. Uma vez selecionado o material, falta definir a dimensão média da partícula, que neste caso vai ter cerca de 0,25 mm de diâmetro. É necessário definir também a quantidade de material injetado, a velocidade inicial das partículas relativamente ao fluxo de dióxido de carbono ou absoluta e a temperatura das mesmas. Caso o utilizador pretenda inserir mais injeções de partículas com outras características, basta clicar em More Injections e definir os parâmetros das mesmas. Neste caso, vamos prosseguir com o Wizard somente com uma injeção para ver os restantes passos. No passo seguinte, define-se o tipo de estudo que se pretende efetuar, ativando a opção Erosion. A opção Accretion, já existente nas versões anteriores do Flow Simulation, permite estimar a acumulação de material para as condições de caudal introduzidas no estudo de Flow. No passo seguinte, define-se a interação entre as partículas injetadas e as paredes do modelo. Para isso, é necessário definir algumas propriedades físicas das paredes do modelo, cuja descrição pode ser consultada no ficheiro de ajuda do Flow Simulation. Através da opção More Conditions, o utilizador pode definir propriedades específicas para algumas faces do modelo. Só falta definir se a partícula é absorvida ou refletida pela parede. Na penúltima caixa de diálogo, define-se o tipo de resultados que se pretende gravar, as aparências dos mesmos que podem ser alteradas posteriormente e mais algumas definições geométricas do estudo que, em regra geral, não são alteradas. No último painel do Wizard, aparece mais uma mensagem com algumas advertências sobre o estudo. Para terminar, clicar em OK. O estudo de grãos de areia fica disponível nas ferramentas de análise de resultados do estudo de Flow. Para esta demonstração, vai-se analisar um estudo criado anteriormente, onde foram definidas várias injeções de partículas com dimensões diferentes, mas com parâmetros de injeção iguais ao estudo criado anteriormente com o Wizard. Depois de definidos todos os parâmetros do estudo e respectivas injeções e de carregados os resultados do estudo de Flow, o utilizador só precisa de clicar com o botão direito no estudo de partículas que deseja executar e selecionar Run.
Alguns minutos depois, os resultados de cada uma das injeções de partículas fica disponível para análise, sendo possível visualizar todas em simultâneo ou uma de cada vez. Ativando a injeção de partículas de 0,25 mm de diâmetro, o utilizador pode visualizar a trajetória realizada pelas mesmas devido à influência do fluxo de óxido de carbono ao longo da geometria. É possível observar que as partículas se afastam da parede nesta região, voltando a entrar em contacto com a mesma nesta zona mais à frente, onde será de esperar um maior efeito erosivo. Clicando com o botão direito na injeção ativada e selecionando Play, também é possível animar as partículas para se conseguir ter uma percepção ainda melhor da trajetória percorrida. Durante a animação, o utilizador pode ainda manipular a geometria para analisar algum detalhe mais em pormenor. Para parar a animação, basta voltar a clicar com o botão direito e selecionar Stop. E para desativar a visualização da injeção, clicar com o botão direito e selecionar Hide. Mais importante que as animações é a quantidade de erosão provocada nas superfícies pela passagem das partículas. Usando a ferramenta Surface Plot, o utilizador pode verificar qual é a zona mais afetada pelas partículas presentes no fluxo. Neste caso, selecionou-se a taxa máxima de erosão provocada pela combinação de todas as partículas injetadas. E pelo gradiente de cores aplicado na superfície interna e segundo a escala, é possível ver que esta região vai ser a mais afetada. Ao clicar na variável na base da escala, pode-se alterar a mesma para apresentar, por exemplo, a taxa máxima de erosão provocada somente pelas partículas de 0,25 mm de diâmetro. Tal como é o caso, pode ser necessário ter que ajustar a escala para se conseguir visualizar o resultado. E pode-se assim verificar que a região afetada é ligeiramente diferente do gráfico anterior. E enquanto a taxa máxima fornece a quantidade de material retirado por segundo por metro quadrado, a taxa de erosão dá uma estimativa de erosão em milímetros por ano provocado pela passagem das partículas. Uma vez mais, pode ser necessário ter que ajustar a escala para se conseguir visualizar o resultado. Ainda assim, o utilizador continua sem ter acesso a valores numéricos exatos da quantidade de material retirada e da zona exata de onde é retirado. Através da ferramenta Surface Parameters, é possível ter acesso aos valores totais por superfície, podendo ainda acrescentar os dados relativos à injeção de outras partículas. Tal como no estudo paramétrico ou na ferramenta de comparação, pode-se ter acesso aos valores no SolidWorks ou exportar para o Excel. Outra ferramenta muito útil para a localização exata ao longo de uma aresta ou de uma linha de sketch são os XY-plots. Selecionando uma linha e escolhendo as variáveis que se pretende avaliar, tem-se acesso a gráficos da variação da variável ao longo do comprimento da linha. Os gráficos são interativos e, uma vez mais, é possível exportar estes dados para o Excel para o tratamento dos mesmos. Mais uma grande ferramenta criada pela SolidWorks para vos ajudar a melhorar o vosso projeto.